Então vamos a essa segunda parte. No que diz respeito à carta dos amantes, como é descrita neste tarô dos magos, a menção aqui é um subtítulo, pois sendo um tarô transcultural, ele já vem com adendos e aí geralmente a autora, que é a Corinne Kenner, junto com a ilustradora, junto com o ilustrador desenhista John Lumen, eles traçam uma ideia que reflete aquilo que eles entendem que seja melhor durante as tiragens e que vai trazer aquela informação adicional que um tarô convencional não tem. Então, isso não significa que eu vou dar aqui a tradução da carta dos amantes segundo o tarô dos magos e vai invalidar o que diz respeito àquilo que é consagrado dentro do tarô, que ficou consagrado através do Marcelo e do Rider-Waite, que é a questão da decisão. A carta número 6 é uma carta de divisor d'águas na nossa vida, é uma carta extremamente importante dentro dos arcanos maiores, porque ela diz de decisão. E é como eu falei antes, a decisão é a base do nosso progresso. Você decide bem, as coisas fluem. Se você decidir mal, as coisas começam a andar para trás. Mas é sempre esse desafio, as decisões estão ali no nosso encalço a todo momento. Quanto mais a gente adia uma decisão, mais no aperto nós vamos ficando. Então aprender a decidir bem, é o significado maior desta carta. Por isso ela aparece com uma informação iconográfica, pelo menos no de Marcélia, que é a base dos nossos estudos, passando pelo Rider-Waite, que é o que nós utilizamos para ensinar no dia a dia, que existem duas mulheres. É esse antagonismo. É uma soprando uma coisa na cabeça do indivíduo e outra soprando outra, totalmente contrário. Então, você tem duas informações divergentes e você não pode optar por ficar com as duas escolhas, unir em uma só. Mas você precisa refletir e dividir o joio do trigo, avaliar o que realmente é válido, aquilo que reflete a sua característica mais íntima e não as suas características externas ou que visa agradar outros, porque senão sua decisão vai ser baseada no que o outro pensa que é melhor para você e não no que você realmente intui. Por isso, é um ano de 2022, é um ano onde vai requerer muito da nossa intuição, da sensibilidade, do nosso afeto e de levar a sério essa observação crítica sobre as nossas decisões passadas e a necessidade de burilar o modo de decidir de uma forma mais autêntica. Bem, então vamos ao tarô dos magos, o número 6, faz menção aos amantes, onde a autora coloca como subtítulo a professora de feitiçaria. É claro que aqui não vamos entrar naquela questão de se isso existe, se isso não existe. Aqui vamos levar em consideração, a grosso modo, a iconografia e o que é falado através disso aqui. Então, faz séculos, quando a maioria do povo era iletrado, ou seja, as pessoas não sabiam escrever e ler. Os que sabiam ler e escrever eram realmente poderosos, tinham uma vantagem considerável. Tinham o poder de criar feitiços, literalmente. Com alguns traços de pena, podiam encantar os pensamentos fugazes, saídos do nada, e dar-lhes existência física. Hoje, escrever é um dom que a maioria dá por fato, mas a professora de feitiços a ajudará a reivindicar o mágico poder da palavra escrita. Então, o que a autora quer dizer com isso aqui? É que você obter um conhecimento, você ter uma informação bem sedimentada, bem codificada no seu íntimo, lhe auxilia a decidir melhor. Ou seja, você não pode decidir simplesmente baseado no que o seu coração fala ou que a sua razão acha que sabe. Porque muitas das vezes a gente pode ser traído por aquilo que a gente pensa que a gente dá como certo, sem avaliar outros fatores. Então é unir a sua sensibilidade, sua intuição,
o que o coração diz ao pé dos nossos ouvidos da consciência, mas levando em consideração a informação real, baseada em dados, baseado em estudo, e não naquilo que a gente acha, que a nossa mente diz pra gente que é certo. Então é unir. É como se eu falasse assim, você tem que levar em consideração não só a sua fé, ou só o seu instinto, ou só a sua tendência, mas é você levar o que você aprendeu, academicamente falando, ou você aprendeu por meio do exemplo de outras pessoas, mais aquilo que é da sua intimidade, daquilo que você conseguiu, como eu disse em uma parte do vídeo, elaborar num nível artístico, ou seja, você dá a sua maneira para aquilo. Então você dá o seu colorido, mas o seu colorido não pode ser um borrão de cores, digamos assim. Você precisa avaliar bem, ter uma decisão que seja de fato o quê? Coerente, concisa e raciocinada, mas raciocinada de um modo que se leve em consideração a sensibilidade. Então, os símbolos chaves daqui da professora de feitiços aparecem na sua aula pendente de 2 alunos que estão praticando a arte de criar feitiços à mão, como bem demonstrado na carta. Vocês veem que tem 2 pessoas com uma pena na mão, escrevendo, e a mulher de pé com a maçã é a professora, a dita professora de feitiços. O simples ato de escrever os ajudará a esclarecer seus pensamentos, centrar sua intenção e dirigir sua energia para um objetivo específico. Perceba como que a ideia de foco na hora de decidir é extremamente importante. A professora personifica o encanto, a beleza lírica da palavra escrita. É bela e não tem idade, como Afrodite, a deusa do amor. A carta de Os Amantes pode simbolizar o amor, o matrimônio. Afinal, grande parte dos feitiços destina-se a atrair um novo casal, a renovar a paixão, a reconciliar-se com o amor perdido. Aqui a gente entende que o 2022, por ser um ano de decisões muito importantes, é um ano decisivo. Muitas coisas que andavam pendentes na nossa vida vão ter uma decisão que não terá volta mais neste ano. Então, eu reforço mais uma vez, vamos decidir, mas decidir bem, porque não terá mais volta. Você vai passar a traçar um caminho novo, renovado. Então, para aquela pessoa que estava de saco cheio, achando a vida sem graça, ou já estava desanimado com tudo que veio acontecendo nesses 2 anos, esse é um ano que vai ajudar a pessoa a tomar decisões para ter uma guinada. Não vai ser um ano de oba-oba, que maravilha e tal. Não tem essa marca, esse brilho em si. Mas é um ano que pode te trazer uma satisfação pessoal interna muito grande. Porque quando você decide algo e cumpre, não tem nada melhor que a sensação de dever cumprido. Você se propôs a algo, decidiu, né? E aí você conseguiu ir cumprindo isso ao transcorrer do tempo deste ano. Essa força vai estar muito presente, com muita beleza, com um fator artístico, estético envolvido em tudo que as pessoas forem fazer. Então, aquelas pessoas também que têm um amor pela natureza ou pelas artes têm uma certa vantagem. E quem não tem, procure passar a se envolver com isso. Vamos, como eu disse, lidar com esse jogo das relações, ingressando em novas variantes de relacionamento. Quem sabe começar a aprender a desenhar, a pintar, a cantar, a manusear um instrumento. Tudo isso vai facilitar a nossa vida nesse ano de 2022. Então, continuando, ainda que a aparição deste casal pudesse inspirar qualquer romântico desesperado, essa carta também pode indicar o ato de escolher entre impulsos e desejos contraditórios. Os jovens amantes da imagem representam os princípios gêmeos da ação e reação, ou da energia yin e yang,
de dar e receber. Lembrando que aqui o Yin e Yang, o Yin é uma energia fria, receptora, e o Yang é uma energia quente, doadora. E elas precisam coexistir em dosagens variadas para que haja um todo equilibrado. Então, a decisão, mais uma dica. Toda decisão a ser tomada nesse ano tem que ser com o máximo de equilíbrio possível. Então, se você se pegar num momento que estiver muito irritada, ou muito irritado, ou muito triste, ou abalado com algo, não tome nenhuma decisão nesse momento. Serene a mente, esfrie, deixa a poeira baixar para que você possa tomar a decisão mediante um momento realmente equilibrado, para que a sua decisão seja assertiva. Se tomar as decisões por impulso, esse ano é fatal. Tomar a decisão por impulso em 2022 terá suas consequências, como eu disse no início. É necessário reunir as ideias antagônicas para analisar, para saber julgar o que melhor decidir, porque essas questões terão suas consequências e vão refletir sobre todo o nosso transcorrer do ano, ou até para além disso, dependendo da decisão, porque também é um ano muito favorável para casamento ou alianças, seja como vocês quiserem entender, alianças em todos os níveis, empresariais e etc. Também, aqui continuando, nós vamos ter, como os contrários se atraem, também os dois estudantes oferecem um exemplo de contraste. A menina representa o feminino e o menino o masculino. Ela é surda, enquanto ele é destro. A garota é morena, o que simboliza a tendência das meninas a amadurecerem mais rapidamente em questões de amor e pensar com mais profundidade nas relações. E o menino, pelo contrário, é pálido e melancólico. É claro que aqui eu preciso fazer um adendo. A questão da pigmentação da cor de pele não influencia em nada. Lembrando que isso é só um aporte psicológico para quem criou o tarô pensar, analisar, fazer as informações virem à tona, porque o que nos interessa aqui é a ideia de maturidade, entendeu? E que ela linkou a ideia de maturidade a uma cor mais morena. Isso não quer dizer que as pessoas que não têm a cor morena não sejam maduras, que isso fique bem claro, tá certo, gente? É só um elemento iconográfico de apoio, é um adendo, como a gente costuma dizer. Os estudantes estão escrevendo com penas antigas as cartas. Os amantes associam-se com o ar e as penas são símbolos desse elemento. Por isso que ela poderia ter colocado aqui nessa carta qualquer outra coisa, mas tudo nessa carta tem um significado, tem um porquê, nada aqui está por acaso. Então essas penas que eles estão usando para escrever, provavelmente com tinta nanquim, é para passar essa ideia de leveza. Por isso que eu falei, serena, e aí depois que você serenar a mente, seu coração vai tomar a sua decisão. Não tome nenhuma decisão, por favor, no calor da hora, porque isso pode fazer com que você se arrependa e um arrependimento que não tem volta, porque as decisões desse ano são decisões muito importantes, muito marcantes nas nossas vidas. A classe está cheia de livros. Há 22 empilhados no chão, um para cada carta dos arcanos maiores. Lembrando que as cartas principais do nosso tarô 22 cartas. A professora segura uma maçã, a fruta proibida que simboliza a sabedoria. Tirou-a da árvore do conhecimento do bem e do mal que podemos ver no lado direito da carta. Uma serpente vem zigue-zagueando pelos galhos. Pode-se ver sua cabeça próxima ao braço esquerdo da professora. Poderia simbolizar o sussurro da tentação. Também poderia representar o fluxo da energia Kundalini. A árvore cabalística da vida está para a esquerda, ainda dando todos os seus frutos. 10 maçãs, uma para cada estágio místico da criação. Há 2 símbolos pintados na parede atrás da professora. Um está gravado com o signo astrológico de Gêmeos. Os nascidos quando o Sol está em Gêmeos são os grandes comunicadores do zodíaco. O outro símbolo é a letra hebraica Zayin, que
que significa espada. Isso ela tem esse significado porque ela lembra uma espada. Se você observar essa letra Zayin, ela lembra uma espada voltada para baixo. No tarô, essas armas simbolizam a comunicação e o intelecto, mas se costuma dizer que a pena é mais poderosa do que a espada. Bem, é claro que aqui ela coloca alguns ícones e linka a questão do tarô com a astrologia, em outras cartas com as runas, com a astrologia também junta ou não, com letras hebraicas, às vezes sim, às vezes não. Mas o importante é frisar mais uma vez que para ler o tarô, para se envolver com o tarô, não é necessário ter esses conhecimentos adicionais, esses conhecimentos de adendo, porque o tarô ele é por si só, ele é completo. Mas ela preferiu colocar e nós estamos seguindo aqui segundo a ideia dela. Aqui eu nem concordo e nem discordo, mas quando utilizo esse tarô, eu levo em consideração o que a autora está explicando. Diferente quando eu uso o Rider-Waite, e aí o Rider-Waite que eu tenho também tem algumas letras desse alfabeto hebraico, e eu faço algumas conjugações levando em consideração alguma questão relacionada à cabala hebraica, embora eu não goste da cabala hebraica, por entender que a cabala genuína, autêntica, está baseada na cosmogonia rúnica. Mas foi isso então que eu quis trazer com relação à Carta dos Amantes.